Boa noite. Durante os próximos dias, o Jornal da Cultura vai exibir depoimentos dramáticos de vítimas da violência urbana. Esse mal que se espalha pelo país não poupa ninguém. Este final de semana, em 2 casos isolados, 2 crianças viram os pais serem assassinados. Nesta edição, vamos discutir o clima de medo que a onda de violência deixa como rastro. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Julgamento do Mensalão mostra plenário do Supremo dividido em relação à condenação do deputado João Paulo Cunha. Vereadores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, brigam na justiça para reajustar os próprios salários. O andamento das obras do Itaquerão, estádio que vai consumir quase 900 milhões de reais para abrir a Copa do Mundo. Furacão esvazia a convenção republicana que oficializa Mitt Romney como adversário de Barack Obama. Governo colombiano e as Farc, guerrilha mais antiga da América do Sul, concordam em negociar a paz. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Violência em São Paulo. Somente neste fim de semana foram 3 os casos de filhos que presenciaram a morte dos pais. Este rapaz de 34 anos, que não quis se identificar, viu o pai ser assassinado em frente de casa. Você perde o chão, né? Você fica desestruturado, porque meu pai era tudo na família, né? Ontem mais 2 pais foram assassinados na frente dos filhos. Só que nesses casos, as testemunhas são crianças. De folga, o policial militar Joaquim Carlos de Menezes foi executado a tiros na zona leste de São Paulo. O filho de 10 anos de idade foi retirado da garupa da moto pelos bandidos e assistiu ao crime. Na zona sul da capital, um ex-presidiário também morreu baleado. Ele estava dentro do carro com o filho de 9 anos, que ficou ferido, mas passa bem. Casos como esse marcam e às vezes a pessoa está bem velhinha e ainda tem a memória inconsciente, aparece em sonhos, aparece em imagens. Para especialista em crianças e adolescentes, o ambiente familiar é indispensável para a recuperação emocional de filhos que presenciam o assassinato dos pais. Aquilo que dói precisa ser visto, olhado, falado, não pode virar segredo, não pode virar tabu, e que a sustentação da dor dessa criança possa ser partilhada por uma família que perdeu um ser. Eu fico pensando, será que as crianças também que provavelmente acompanharam, tiveram acesso a essa notícia de alguma maneira e se assustam, né? Eu lembro no caso Nardoni, como as crianças já tinham a imagem da madrasta que é bruxa nos desenhos e tal, e assim, era inevitável o acesso à informação. Como é que explica que a cidade está mais violenta, que o mundo está pior? O Villa já não concorda, ele acha que desde que o mundo é mundo as coisas andam assim. Nós estamos até conversando antes, né? Quer dizer, eu acho que a sociedade, hoje a violência ela aparece mais porque houve um processo de urbanização, que aquilo que ocorreu no mundo rural há meio século, hoje ocorre nas cidades e nós podemos ver. Basta trabalhar com os processos crime, tem muitos historiadores, por exemplo, sociólogos, antropólogos que trabalham com processos crime, fazendo trabalhos históricos, por exemplo, no caso da história, e você pega o século XIX brasileiro e vê uma enorme violência. Lembrando que o Brasil é um país, o último país das Américas que aboliu a escravidão, quer dizer, nós temos uma tradição de violência muito grande no país, que muitas vezes a gente fica com essa ideia do brasileiro cordial e esquece dessa violência que está muito presente e que antigamente ela estava escondida no campo e hoje ela está nas cidades. E também a facilidade de comunicação, que hoje nós temos os meios de comunicação e mais a internet, isso aparece mais. Não significa, vale lembrar, que nós vivíamos nos melhores dos mundos. Tal. O que eu estou querendo mostrar não é diminuir a importância agora do que está ocorrendo, mas nós temos uma tradição de violência na sociedade brasileira, né? Eu queria saber o seguinte, diante de um fato desse, como foi noticiado agora, o que o Estado faz para tratar essas crianças vítimas desses traumas? E outros traumas, crianças que são espancadas pelos pais, crianças que são vítimas de atividades de coerção, pressão,
para realizar determinadas tarefas que constrangem. O que o Estado tem? Onde é que o cidadão pode procurar no Estado? Escuta, eu passei, a mãe, nesse caso, passou por esse trauma, o filho. Onde que ela leva para fazer um tratamento? E não só ele, né, Ayrton? Porque eu fico pensando assim, esse menino, ele estuda numa escola, esses dois meninos. Sim. Na escola, todo mundo vai saber que o pai do fulaninho foi assassinado. Quer dizer, isso chega em outros universos, claro, né, que não só o da família. E qual é a ação do Estado diante desses fatos? Nenhuma. Eu não conheço nenhum organismo que cuida, organismo estatal, ou municipal, ou federal, que cuide dessas questões. Não, é verdade, o que Ayrton destacou. Agora, nós temos realmente uma banalização da violência, né? E há também programas policiais que estimulam a violência também. Isso é uma coisa terrível na televisão brasileira, e isso já de 3, 4 décadas, em que há um estímulo e uma banalização da violência. E essa é a grande questão, se o SUS não consegue resolver. Estou falando do sistema unificado, inclusive que é descentralizado, como nós sabemos, que os recursos são encaminhados pelas prefeituras ou pelos governos estaduais. É um desprezo desse tipo de tratamento. Imagina o que essa criança vai levar para a sua vida inteira, né? Que trauma que ela vai levar. E não é o caso, como foi destacado, único. Isso é uma coisa que está ocorrendo sistematicamente na sociedade brasileira e não há uma resposta do Estado, como foi bem destacado pelo Ayrton. E os vereadores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que reajustaram o salário em 60%. Como a Constituição só permite que as câmaras municipais aumentem os vencimentos da próxima legislatura, o caso será decidido na Justiça. A reforma do prédio da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, vai dobrar o espaço para o Poder Legislativo. É que a partir do ano que vem, a cidade passará a contar com 28 vereadores, 7 a mais que hoje. Os novos vereadores irão ganhar um salário de R$15 mil. O aumento de quase 62% foi aprovado no ano passado. E ainda hoje é fácil encontrar morador da cidade que não sabia do reajuste. Acho um absurdo. Está errado. Por que eles deveriam aumentar se... Eu não aumentei, eu trabalho com transporte escolar, eu não aumentei. O combustível aumentou, eu não aumentei a mensalidade das crianças. O salário de um vereador varia de 20% a 75% do vencimento do deputado estadual, de acordo com o número de habitantes do município. O reajuste é definido pela própria Câmara Municipal. O problema é que os atuais vereadores de São Bernardo do Campo esperavam embolsar um salário maior antes de passarem o cargo. A Constituição proíbe que os vereadores aumentem o próprio salário. Eles só podem reajustar o vencimento da legislatura seguinte. Como os vereadores de São Bernardo descumpriram a Constituição, o caso foi parar na Justiça. O pagamento deles chegou a ser suspenso por um mês pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas foi liberado na semana passada sem o reajuste. O caso ainda segue na Justiça. Para esse cientista político, as regras para o aumento do salário do Poder Legislativo não são claras no Brasil. A gente tem cidades em que vereadores ganham muito para o pouco que a cidade arrecada ou para o quanto a cidade precisa efetivar políticas públicas na realidade dos seus cidadãos. Esse jurista vai ainda mais longe nas críticas contra as câmaras municipais. Ele acha que vereador não deveria receber salário. Nós devemos fazer uma campanha nacional para que os vereadores voltem a trabalhar sem remuneração. Em outros países isso é comum, isso acontece. Exato. Mas existe já essa preocupação no Congresso. Existe uma emenda constitucional proposta que fixa os seguintes limites. Até 50 mil habitantes não se paga. Não se paga salário. E 90% dos municípios estão abrangidos com população abaixo de 50 mil habitantes. Nas cidades maiores, se o vereador... Quer dizer, até 50 mil habitantes não paga salário. Não paga nada. Como era antes, antes não pagava nada para ninguém, até 77. Era voluntário o trabalho. E aí incentivava a participação em termos de ideais, de democracia, de militância, de civismo. Não é? Havia disputa. O meu pai foi vereador em Pirajuí, minha cidade, e não tinha salário. Meu pai se elegeu, disputou a eleição e não tinha nenhum salário, ou seja, era pela vontade de trabalhar pela cidade que antigamente os vereadores se mobilizavam. Hoje não. E eu era deputado quando foi aprovada a emenda constitucional que devolvia às câmaras o poder de fixar a própria remuneração. Qual era o nosso raciocínio? Era que haveria um poder na sociedade que iria inibir o vereador
de fixar salários que pudessem causar, como aquela expressão agora do cidadão lá. Eu não sabia que eles ganhavam 15 mil reais, ora bolas, não é verdade? E a população tinha que exercer um poder de polícia. Agora, nas cidades pequenas funcionou o inverso. O que aconteceu? Cada família que tinha um grupo numeroso que a integrava, achava que podia eleger um vereador. Então, ao invés de ter o efeito de desestimular, em termos de salário, aquele salário passou a ser uma atração para arrumar um emprego para alguém da família. São essas contradições absurdas que levam agora. Está certo, o professor Modesto Carvalhosa, que apareceu aí agora. Eu acho que na cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem que ter uma dedicação integral, e o sujeito deixa de ter essas atividades para se dedicar à governança, tem sessões diárias, tudo bem que haja um prolabore, um subsídio. Agora, numa cidade como a minha, que tem 20 mil habitantes, e que o vereador vai ganhar 3 mil reais por mês, agora, é o maior salário da cidade. E no caso do aumento, que é do que se trata a reportagem? O aumento é irregular, porque ele não pode aprovar para a primeira legislatura, não pode legislar em causa própria. Está proibido pela Constituição. Eu acho que... Bem, concordo com isso. Acho que essa questão da remuneração dos representantes populares é uma questão histórica. Na Inglaterra, no século XIX, um movimento cartista tal, colocou isso. Ou seja, você tem de fazer com que os mais pobres possam efetivamente ter condições de ser representantes da sua comunidade, etc. Ele não tem condições de desligar, ao mesmo tempo, exercer um trabalho de representação e ter um trabalho profissional. Isso é muito difícil. Numa cidade pequena, dá sim. Tem cidade pequena que se reúne à Câmara, por exemplo, às segundas-feiras ou às terças, tal, uma vez por semana. Ou uma vez cada 15 dias. Você não explica que alguém ganha 3, 4, 5 mil reais e tal. Agora, no caso das grandes cidades, aí tem de ter um tipo de remuneração, porque senão você vai fazer que só as pessoas que têm recursos podem ser candidatos. Agora, no caso específico de São Bernardo, eu via uma placa ali da obra, 28 milhões pelo prédio, estava escrito. Caramba, deve ter diamante lá dentro, né? Deve ser um prédio com adorno de diamante. Esse é o problema. Não há ninguém que esteja satisfeito com as representações nos municípios. Todo mundo reclama dos vereadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, que nós temos 55 vereadores, que é o limite constitucional, é difícil alguém dizer que está satisfeito. Agora vem a pergunta, e a pergunta para os eleitores de São Bernardo: os vereadores estão lá não por vontade própria. A eleição está aí, né, gente? É hora de... Não, e lembrar que a Constituição fixa o máximo. Nada impede que eles remunerem no mínimo. Entendeu? Olha, e outro caso aqui envolvendo os nossos políticos é o mensalão. Caso nenhum ministro mude o voto até o final do julgamento do mensalão, o grupo de publicitários liderado por Marcos Valério e o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil serão condenados pelo Supremo Tribunal Federal. 4 ministros votaram hoje. Somados ao relator e ao revisor, já são 6 votos, mais da metade dos 11 ministros do Supremo. Todos votaram pela condenação dos publicitários Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz por corrupção ativa e peculato nos desvios em contratos com o Banco do Brasil. O ex-diretor de marketing do banco, Henrique Pisolato, acusado de receber mais de 300 mil reais para favorecer os publicitários, também foi condenado por peculato e corrupção passiva. Na denúncia que envolve os contratos com a Câmara, os publicitários e o ex-presidente da Câmara, deputado João Paulo Cunha, tiveram 4 votos pela condenação e 2 pela absolvição, a do ministro revisor Ricardo Lewandowski e do ministro Dias Toffoli. Nenhuma prova foi produzida determinando-se que tivesse o réu, ao determinar o saque de 50 mil por intermédio de sua mulher, conhecimento de que o numerário viria da SMPIB e não do Partido dos Trabalhadores, a quem solicitar aqueles recursos em prol dos serviços de pesquisa em sua base partidária. Não é o que pensam os outros ministros. Até por aquelas antecedências do recebimento da importância, a abertura da licitação, a negativa de encontros e a comprovação desses encontros. De uma certa certeza de impunidade, de que pode comparecer, de que não vai acontecer nada e que, portanto, mande-se lá alguém, um parente, e que nada se terá descoberto. Por isso, Vossa Excelência até fala em seu voto que estava às claras para esconder. Ainda há o crime de lavagem de dinheiro. Cunha foi condenado por 3 ministros e Pisolato por 5. A ministra Rosa Weber preferiu adiar o voto para essa acusação. É nada mais do que um iceberg, a ponta de um esquema criminoso de proporções mais amplas. Vamos manter essa compreensão? Por isso, penso, com todo o respeito, senhor presidente,
que o exame das imputações do crime de lavagem há de ser deixado para um segundo momento, também quanto aos réus João Paulo Cunha e Henrique Pisolato. Uma unanimidade previsível diz respeito a Luiz Guxiquem. Todos os ministros acompanharam a denúncia que pediu a absolvição do ex-ministro da Secretaria de Comunicação. Olha, só lembrando que nesse final de semana, em entrevista ao site do jornal New York Times, o ex-presidente Lula negou a existência do mensalão. Lula disse que não precisaria comprar votos porque tinha ampla maioria no Congresso graças à aliança partidária. Bom, muita coisa para falar, além do dia do mensalão, começando pela declaração do presidente Lula. Eu estou acompanhando por obrigação de ofício de historiador aí todos os dias do julgamento, mas primeiro em relação à declaração do ex-presidente, ela foi absolutamente infeliz. Infeliz pela seguinte razão: teve uma CPMI dos Correios que durou quase um ano e que produziu um relatório em 2 volumes de 1.800 páginas. Ao mesmo tempo, em julho de 2005, a Justiça Federal de Minas abriu um inquérito. Esse inquérito, que levou o número 2245, foi encaminhado depois em 2006 para o Supremo, e o Supremo acabou recebendo a denúncia em 2007. Então veja as pessoas que estavam fazendo o papel de bobos, porque não existia um mensalão, segundo o ex-presidente. Primeiro, os deputados e senadores da CPMI, cuja CPMI tinha um presidente do PT, o senador Delcídio Amaral. Segundo, a Justiça Federal de Minas. Terceiro, a Procuradoria-Geral da República, que recebeu o inquérito em 2006, e em 2007 foi recebida a denúncia em 5 sessões pelo Supremo Tribunal Federal, de algo que não existia. Então ficaram 5 sessões discutindo algo que não existia. De 2007 até final de 2011, portanto, em cerca de 4 anos e meio, o ministro Joaquim Barbosa trabalhou sobre algo que não existia. Trabalhou, inclusive, longas jornadas diárias sobre algo que não existia, com grave problema de saúde. Durante 6 meses, o Ricardo Lewandowski fez a revisão de algo que não existia. E nós estamos assistindo, desde o dia 2 de agosto, de um processo que não existia. Portanto, o presidente, o ex-presidente, ao fazer essa afirmação, que ele está jogando, ao contrário, fazendo com que os juízes fiquem mais irritados ainda em relação ao que estão julgando, porque é como se os juízes não estivessem fazendo nada julgando algo que não existia. Esse acho que é o primeiro ponto de uma declaração infeliz do presidente. Eu acho que seria melhor Lula não tivesse manifestado sobre o julgamento até o seu resultado final. Como também Fernando Henrique não devia ter falado nada sobre o julgamento do mensalão. Eles têm nome nacional, foram presidente da República, deviam deixar de fazer observações sobre o Poder Judiciário brasileiro. Quero lembrar que o Lula foi quem indicou o Procurador-Geral da República, que denunciou, o Procurador-Geral que continuou no processo, que indicou o ministro Joaquim Barbosa, que indicou a ministra Carmen Lúcia, que, enfim, todos que reconhecem a existência do mensalão, então fazendo suas condenações. Reconhecendo a existência, não vou chamar mensalão, a existência de crime. Se as pessoas que ele mesmo indicou, então ele não deveria se manifestar antes de ter um resultado final. Bom, o presidente Lula fez bobagem, mudando o capítulo aqui. Como que vocês avaliam o dia lá em Brasília? Olha, o dia foi interessantíssimo, porque a próxima sessão é quarta e quinta-feira. Agora, nessa fase, e finalmente, acho que resolveu-se um problema. Havia uma enorme extensão dos votos, tanto do ministro relator como do ministro revisor. Se ficasse nesse ritmo, nós íamos terminar na Copa do Mundo. Então, houve uma reunião, um acordo para ser um voto mais breve. E hoje foi bom. A Rosa Weber votou brevemente, o Luiz Fux não tão breve. Mas ela deixou para depois... Uma questão só, da lavagem. O ministro Dias Toffoli não foi tão breve e a ministra Carmen Lúcia foi brevíssima e fez uma coisa simples, ou seja, seguiu o relator em várias questões, foi muito, apresentou seu voto de forma muito sucinta. E o João Paulo está em situação muito difícil. 4-2, quarta-feira, o César Peluso é o primeiro a votar e vai condená-lo. Vai, senão Ayrton... Não. Só que faz a impressão que o Aires Brito corrigiu o que estava se encaminhando de deixar o revisor e o relator falarem em contraposição ao voto dos ministros. Quer dizer, ia haver a réplica e a tréplica, coisa absurda. Fez bem o ministro Aires Brito em não permitir isso. Depois de 50 anos de conflito, as Farc, o maior grupo guerrilheiro da América do Sul, promete finalmente abandonar as armas. Uma comissão formada por Cuba, Noruega e Venezuela participou das negociações de paz entre o governo da Colômbia e os rebeldes. O anúncio foi feito pelo próprio diretor de jornalismo da Telesul, a TV da Venezuela. Jorge Botero contou que as negociações aconteceram secretamente em Cuba.
Depois de meses de intermediação, os dois lados, rebeldes e governo colombiano, concordaram em iniciar os diálogos em Oslo, na Noruega. Por fim, Botero afirmou: está prevista para o mês de outubro na cidade de Oslo. O encontro vai acontecer em outubro. Depois disso, eles voltam para Cuba, onde devem assinar um pacto de paz. Com a aspiração de não levantar-se da mesa hasta não subscrever um pacto de paz. O Jornal da Cultura explica quem são as Farc. As Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, surgiram no final da década de 40. Na época, um grupo de camponeses se uniu para lutar contra o governo conservador. Eles queriam implantar o socialismo no país. Foi o início de uma guerra civil. Em 1964, o grupo foi massacrado pelo exército. Os sobreviventes fugiram para as florestas e fundaram oficialmente as Farc. Ao longo da história, o grupo rebelde se aproximou de partidos políticos comunistas, adotou táticas de guerrilha, cometeu atentados contra o governo, recrutou crianças e foi responsável por centenas de mortes. Para se manter financeiramente, a organização se envolveu com o tráfico de drogas e o sequestro de civis. A refém mais famosa foi a ex-senadora Ingrid Betancourt, que passou 7 anos em cativeiro. A organização, que chegou a ser considerada terrorista pela Colômbia, Estados Unidos, Canadá e União Europeia, foi caçada pelo presidente Álvaro Uribe. A guerrilha perdeu vários líderes. No início desse ano, o grupo anunciou o fim do sequestro de civis, embora ainda mantenha centenas de reféns. Vocês estão otimistas com relação a esse acordo de paz? Eu acho que esse novo governo está dando um passo positivo. Há que se considerar que poderá acontecer muita provocação por parte de uma extrema-direita organizada através de grupos paramilitares. As provocações podem procurar tumultuar o processo. Mas se tudo isso é verdade, é um bom sinal para a Colômbia. É um grupo narco-guerrilheiro. Fernandinho Beiramar foi prendido, quando foi preso onde? Nas áreas, Negro Acácio, um dos comandantes que já morreu, na área sob domínio das Farc. Nós somos um grupo narco-guerrilheiro, terrorista, que prendeu, fez as maiores barbaridades com prisioneiros. Foi citado o caso da Ingrid Betancourt, mas não é um só. Portanto, nós estamos falando de luta política, nós estamos falando de uma esfera que está do crime. Ou seja, as Farc é um grupo narco-terrorista, guerrilheiro. Não tem drogas, na sua opinião? Não tem drogas. Toda vez que há um movimento de oposição, não é de oposição. Se estabelece a ligação do revolucionário, que contesta a ordem, que é a mudança do regime, com narcotraficantes. Isso é toda vez que procura fazer isso. Eu não tenho detalhes nem informações como o Vila deve ter para concluir assim. Porque ele estudou tudo, ele tem informações de lá de dentro. Mas eu quero dizer o seguinte, é que, na verdade, o movimento que surgiu foi um movimento de oposição, que tinha conotação marxista. Mas como surgiu? Mas depois se envolveu com... Se aconteceu isso, a história vai dizer. Agora, se tivesse narco-guerrilheiros lá, por que o governo da Colômbia estaria negociando com eles? Nós vamos ver o que Por que estariam negociando com narco-guerrilheiros? Basta ver a barbárie que eles fizeram estariam negociando? Com milhares de pessoas. Não concordo com isso. Não concordo com crianças. Inclusive crianças na fronteira com o Brasil. O Brasil fechou os olhos. Quem vai ao Amazonas sabe do que acontece naquelas regiões fronteiriças. Ou seja, esse é um grupo narco-guerrilheiro. Esse é um grupo que, na verdade, deixou de lado a política há muito tempo e vive hoje o tráfico de drogas. Mas de onde vem o dinheiro, então? De onde vem o dinheiro para a sustentação? Eles ocupavam metade do país. Eles chegaram a ocupar metade do país, dominaram territorialmente metade do país. Quer dizer que um grupo de guerrilheiros se aproximou deles e passou a financiar a guerrilha. Isso eu acho data vênia, meu amigo Vila. Vende droga para o Brasil e entra armas para aqui. Ou seja, se fosse isso, não estaria o governo colombiano. Vamos aguardar, nós veremos. Deixa passar umas semanas. Então vamos para o intervalo. Veja a seguir, Convenção Republicana oficializa o adversário de Obama e ainda policiais rodoviários federais em greve recusam proposta do governo.